Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. É um grande prazer estar aqui novamente para comunicarmos a palavra de Deus. Eu quero começar esta reflexão fazendo uma pergunta. Deus ainda fala nos dias atuais? Deus continua falando na contemporaneidade? Por que meios Deus se comunica com o homem, com a criação? Então você responde esta pergunta, né? Reflita e vamos aqui adiante nesta reflexão. Eu quero utilizar como base Jó 33. Jó 33, 14, a parte B do versículo diz o seguinte: Antes Deus fala uma e duas vezes. Antes Deus fala uma e duas vezes, certo? E a continuidade nos trazem a seguinte afirmativa, certo? Porém, ninguém atenta para isto. Ninguém atenta para isto. Portanto, quando o homem está passando por reveses na vida, ou até mesmo, geralmente por dificuldades, geralmente pela prova, ele anela um direcionamento, ele anela ouvir Deus falar, porque ele entende, e é bíblico sabermos que Deus só tem planos de bom ao homem e não planos de mal, certo? O mal, o homem ele colhe aquilo que ele planta. Deus é justo. Deus é justo. Então, se o homem planta coisas boas, ele vai colher coisas boas. Se o homem planta coisas más, ele vai colher coisas más, certo? E o que acontece? Então pedimos para Deus falar. Nós queremos ouvir a voz de Deus, certo? E vem a exortação, vem a palavra, vem o sonho, vem através de algum meio, Deus se comunica com o homem e muitas das vezes nós não aceitamos o que ouvimos. Nós questionamos e muitas das vezes também outros admitem ter sido Deus falar, mas estão na prova e dizem muitas vezes: quisera eu ter ouvido Deus falar, certo? A palavra não foi direcionada da forma que nós gostaríamos que ela fosse direcionada, né? Então, mas nós deixamos de perceber, entender, admitir que foi segundo a vontade de Deus, certo? Agora, na nossa ótica, nós achamos que realmente não veio em consonância com aquilo que nós gostaríamos de comprar, ou nós gostaríamos de entender. Tá aí. Você tem desejo de comprar alguma coisa, de adquirir alguma coisa, certo? Ou de entrar por uma porta, né? E o bem que você sonhava não é, muitas das vezes, aquilo que Deus te apresenta, certo? Entra por esta porta. Poxa, eu queria uma porta mais larga. Eu tenho possibilidade, eu tenho currículo, eu tenho know-how. Mas você vê uma porta humilde se abre, certo? E isso é motivo de questionamento. Isso é motivo de você dizer: não, eu vou rejeitar esta porta, eu vou rejeitar, não vou comprar este bem, não vou adquirir, porque eu gostaria um bem novo e agora está sendo apresentado
algo usado, e daí por diante. São uma série de coisas que... Então, Deus fala. Deus fala por circunstâncias, Deus fala por meio de profecias, por sonhos, por uma música. Quantas vezes você está passando por algum tipo de problema? Você abre a Bíblia uma vez, duas vezes, três vezes, e está ali aquele versículo, aquela passagem. Você liga o rádio e coincide com a mesma santa coincidência, né? Quer dizer, às vezes nós estamos desapercebidos para perceber Deus falar, perceber, ouvir a voz de Deus, né? Deus fala por meio também de enfermidade, certo? Fala, olha só essa crise, né, na saúde, certo? Então, Deus tem falado muito forte à humanidade e de forma mundial. De forma mundial. Quantos têm atentado? Quantos têm ouvido? Quantos têm admitido que, se estão de pé, foi uma intervenção divina? Quantos dobraram o seu joelho e realmente disseram não? Só Deus mesmo. Só Deus. Crise econômica, crise financeira, certo? Só Deus. Mas o que o versículo diz, certo? Porém, ninguém atenta para isto. Porém, ninguém realmente dá atenção, certo? Os versículos 15 e 16 deste capítulo 33 de Jó diz o seguinte: em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então o revela ao ouvido dos homens e lhes cela a sua instrução. Deus fala por meio de sonhos. Você deita na sua cama, você pega no sono e vem aquele sono, vem aquele sonho. Às vezes você consegue discernir, às vezes você fica em dúvida, e muitas das vezes você até mesmo esquece, mas Deus cela. O que é selar? É não mudar o significado, o sentido. Às vezes, o sonho, geralmente o sonho, ele é um alerta. Não é que vai acontecer, é um alerta. E Deus fala pelos sonhos, revela aos ouvidos espirituais. Ele fala aos ouvidos espirituais. Ele fala na mente. Ele fala com o homem racionalmente, certo? Não de formas sentimental e etc, entendeu? Não, Deus ele se manifesta ao homem de maneira objetiva, de maneira bem clara, de maneira evidente. Quando ele quer de fato falar com o homem, ele fala claramente. Agora nós temos que estar atento a esta voz, certo? De que formas ele sela a instrução? Ele sela a instrução para que o homem não traduza o sonho, a palavra, a mensagem, tá certo? Por seu bel prazer, por sua vontade. É aquilo que eu falei. Vem o direcionamento, ele rejeita, certo? Porque ele quer que a sua vontade prevaleça, não a vontade de Deus. Um sonho, uma mensagem, a voz de Deus, certo? Ela não se traduz. Porque quando você traduz, digamos que você venha traduzir um dialeto. Digamos que você venha traduzir, certo, o inglês. Digamos, um exemplo, né? As traduções de uma a outra diferem. Até mesmo traduzir ao nosso bel prazer
A Bíblia, a palavra de Deus, serão várias traduções, etc. Mas o sonho, a palavra vinda de Deus, ela é interpretada por quem sabe interpretar. Certo? No versículo 17, para apartar do mesmo capítulo 33, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. A soberba é algo terrível. Então vem a palavra, vem o sonho, vem a voz de Deus, o direcionamento para quê? Para apartar o homem daquilo que ele faz. Certo? Sempre que é nos dado um despertamento, nos aparta, geralmente, daquilo que é ruim, daquilo que transgride a vontade de Deus. Então, para apartar o homem daquilo que faz e esconder o homem da soberba. Esconder o homem da soberba. A soberba é um mal que afasta o homem de Deus. Você pode responder aí mesmo, certo? E dar exemplos de soberbas. Existem inúmeros exemplos de soberba. E a soberba é mal. Se ela incomoda o próprio semelhante, o próprio ser humano, imagine você lidar com alguém que é soberbo. É complicado. Então Deus, ele abomina a soberba. Certo? É aquele que usa o tênis novo de marca, mas está com a meia furada. Mas ele demonstra ali que ele domina, ele é o descolado, ele realmente está por cima, né? São coisas desta natureza que nós temos que atentar, nós temos que estar bastante atentos, tá certo? Nós vamos aqui ainda ao versículo 18, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. A prova não será para a morte, certo? Mas para livrar-nos da cova. E o alerta vem justamente para livrar-nos do mal, certo? A disciplina é um alerta de Deus para livrar-nos do fim trágico, do caos, da ruína, certo? Livrar-nos da violência de uma guerra que não há lei, uma guerra desleal entre o homem, certo? E muitas das vezes o seu semelhante que lhe quer fazer mal. E pior de tudo é livrar este homem das batalhas espirituais, certo? Então o alerta vem justamente nesta direção, para que nós não venhamos tombar, certo? Ao fio da espada. Ao fio da espada. Ok? Do versículo 19 ao versículo 22, também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne e os olhos vistos, aos olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos que trazem a morte. Aos que trazem a morte, né? Aquele que persegue, aquele que traz calúnias, aquele que traz as má notícias, né? Esses que torcem contra, realmente começam a regozijar-se quando nós vemos exemplos aqui no Brasil, né? Me veio agora na mente isto, né? Que existem pessoas que estão torcendo pela falência da nação, pela morte, né, do governante da nação, certo? Isso elas declaram, imagine só a que ponto a humanidade chegou, né?
A que ponto desejar a morte, a falência, a ruína, a decadência, né, do seu semelhante? Tá certo? Então, Deus prova quem Ele ama. Esta situação mencionada nesses versículos, né, Deus castiga. Deus castiga, né? Também a sua cama é castigada com dores e com incessante contenda aos seus olhos. Então, ele reluta contra o mal. O que é isto? É uma prova. É uma prova que ele está passando, que ele está enfrentando. É um alerta, é um despertamento. Certo? É um despertamento. Certo? Então, digamos que tem muitos que dizem que não. Eu vou usar essa expressão, crente não passa por prova, não pode adoecer, não pode ter crise financeira, não pode ter nenhum tipo de crise, né? Essa é a teologia da prosperidade, né, que diz que a vida, vou dizer mais uma vez essa expressão, do crente, né, é o mar de rosas, certo? Mas nós temos dezenas de exemplos na Bíblia. Paulo foi alcançado pela graça, contudo ele tinha espinho na carne. Davi, a menina dos olhos de Deus, mas sofreu perseguições, perdas, etc. Este próprio Jó, né, que é o livro que eu estou trazendo a base desta reflexão, Jó passou por uma série de situações terríveis, inclusive o que eu estou mencionando aqui deste capítulo, do capítulo 33, é justamente a palavra que vem direcionada por intermédio de Eliú a Jó. Esta palavra que eu estou trazendo, esta reflexão, é baseado naquilo que Eliú trouxe a Jó, certo? Então, levantemos de onde caímos e nos arrependamos. Levantemos de onde caímos e nos arrependamos, para que justamente atentemos ao falar de Deus, à voz de Deus, ao direcionamento de Deus, ao despertamento de Deus, certo? Para sairmos da crise, para sairmos do problema. Da crise eu digo em qualquer área da vida. Você pode estar passando por um problema de saúde, um problema econômico, um problema de desemprego, um problema familiar, um problema sentimental, um problema espiritual. Então, a principal atitude do homem é se arrepender, é o arrependimento. Qual a solução? Qual a solução para esses problemas? Nós encontramos a partir do versículo 23, do mesmo capítulo 33, se com ele, pois, houver um mensageiro, um anjo, algumas traduções falam que um mensageiro, um anjo, né? O intercessor, o intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova. Já achei resgate. Certo? Então, nós temos que atentar para aqueles que estão ao nosso lado e nos trazem uma palavra de incentivo, uma palavra de Deus, a mensagem, certo? A intervenção, né? Aquele ele fala alguma coisa escatológica referente a este mensageiro, certo? A este mensageiro. Eliú, ele traz uma palavra, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Eliú, ele traz uma palavra escatológica sobre, eu vou tentar ver se nesta Bíblia aqui, justamente diz, 23, se com ele houver um anjo intercessor, olha, ou intercessor, né?
ele fala uma palavra escatológica. Quem seria o intercessor? Né? Há 2000 antes de Cristo, né? Ali naquele período dos patriarcas, né? Eliú traz uma palavra escatológica, né? O intercessor. Ele já falava do Messias aqui, né? E no final do versículo diz: já achei resgate, o resgate. Ok? Então, na vida nós temos altos e baixos. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Certo? O desânimo vem, nós perdemos o desejo até de viver, de prosseguir, de alcançar, de conquistar, de orar, de cantar, né? De cantar, certo? Ouvimos os bons conselhos, a palavra, atentamos para a mensagem, interpretamos o sonho, certo? E somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus a voltarmos ao primeiro amor, a nos levantar de onde caímos, tá certo? O resultado do arrependimento, portanto, ok? Dos versículos 25 ao 30, sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele e verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens, nós iremos lá declarar, testemunhar, dizer: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Tá certo? E a conclusão de toda esta prova que Jó passou, ou você, quem sabe, esteja passando, nós encontramos no capítulo 44, que Jó confessa, certo? Olha, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Certo? Jó, a confissão de Jó. E lá no versículo 10 do capítulo 42, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então, esta palavra direcionada por Eliú, de despertamento a Jó, resultou justamente na restituição. Tá ok? Portanto, atentemos ao falar de Deus. Deus fala 2 e 3 vezes. Deus continua falando e nós devemos estar atentos à voz de Deus. Que Deus te abençoe de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom, que Deus abençoe.